Folclore brasileiro. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto instituiu agosto como mês do folclore. Folclore é um conjunto de todas as tradições, lendas, crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimenta de uma nação. O folclore é um modo que o povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo e, assim, conhecer ao mesmo tempo parte da sua história. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração em geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores do interior do Brasil. Muitas dessas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem às festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do mundo. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos, misturando fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a fatos misteriosos e sobrenaturais. Os mitos são narrativas com forte componente simbólico, como os povos da antiguidade, que não conseguiu explicar os fenômenos da natureza. Através de uma explicação científica, criaram os mitos com este objetivo, de dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimento e alertar as pessoas sobre o perigo, defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos que é preciso que estes sejam praticados por um grande número de pessoas e que também tenham origem anônima. Qual a origem da palavra folclore? A palavra surgiu a partir de 2 vocábulos saxônicos antigos, como folk, em inglês significa povo, e lore, que significa conhecimento. Assim, folk mais lore, folclore, quer dizer conhecimento popular. O termo foi criado por William John Thomas, um pesquisador da cultura europeia, que em 22 de agosto de 1846 publicou um artigo intitulado Folklore. No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a letra K, a palavra também perdeu o hífen e tornou-se folclore. Qual a origem do folclore brasileiro? O folclore brasileiro é uma das mais ricas do mundo. Formou-se ao longo dos anos, principalmente por índios brancos e negros. Na região sul, o folclore é representado nas danças como congada, catireté, baião, chula, chimareta, jardineira e marujada. Pelas festas tradicionais do Nosso Senhor dos Navegadores, em Porto Alegre, Festa da Uva, em Caxias do Sul, e Festa da Cerveja, em Blumenau. Festas juninas e rodeios. Lendas: Negrinho do Pastoreiro, Lenda do Boitatá, Lenda do Boi Iguaçu, Lenda do Curupira e Lenda do Saci Pererê. Os pratos que representam o folclore da região sul são churrasco, o arroz carreteiro, a feijoada e o fervido. E as bebidas chimarrão, feita com erva mate, tomada em cuia e bomba apropriada. Na região sudeste, é representada pelas danças, o fandango, folha de reis, catira e batuque. As lendas, o lobisomem, a mula sem cabeça, Iara e a Lagoa Santa. Os pratos, tutu de feijão, feijoada, linguiça e carne de porco. No artesanato, são trabalhos em pedras em sabão, colchas, bordados e trabalhos em cerâmicas. Na região centro-oeste, temos as danças tapioca, congada,
reizado, golia de reis, cururu e tambor. As festas tradicionais são a cavalhada, tourada e as festas juninas. As lendas, pé de garrafa, lobisomem, saci pererê e ramãozinho. Os pratos, arroz carreteiro, mandioca e peixes. Na região Nordeste, temos as danças frevo, bumba meu boi, maracatu, baião, capoeira, cabloquinhos, bambolê, congada, cavalhada e cirandas. As festas temos Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá na Bahia, Missa do Vaqueiro, Paixão de Cristo em Pernambuco, Romarias, que destaca-se a de Juazeiro, do norte do Ceará. E na região norte temos danças marujaba, carimbó, bumba meu boi, cirandas. As festas temos Ciro de Nazaré, em Belém, e as indígenas. No artesanato, cerâmica marujara, máscaras indígenas e artigos feitos em palhas. As lendas, a Sumaré, a Iara, o Curupira, lenda da Vitória Régia, mandioca e o Irapiru. E os pratos, caldeirada de tucunaré, tacacá, tapioca, pato no tucupi. O folclore manifesta-se de muitas formas em todas as regiões do mundo, pois a cultura popular é bastante versátil e se desenvolve com força em qualquer povo, da mesma forma que a cultura erudita, que é chamada de alta cultura, que são as literaturas, as músicas clássicas, poesias, teatros e etc. A cultura popular é de suma importância para a construção da identidade de um povo.